Cloud. Acho que o teu microfone está desligado, Claire. Ah, agora sim. Conectou ao áudio também. Agora vai. Tudo bem? Como você está? Tudo certo? Tá com o mapa do mundo atrás de novo aí, teu cantinho de Zoom, é? Não, aqui realmente não é meu cenário do Zoom. Eu não sei se dá para pôr cenário atrás da pessoa no Zoom, mas tem alguns aplicativos que dão, né? Esse dá também? Eu não conheço. Esse dá, só, pelo menos um tempo atrás ele não estava ficando bom, assim, ele chama-se tela virtual atrás, né? Background, virtual background. No Zoom ficava mais ou menos, acho que você tinha que ter uma máquina bem nova, né? Você usa virtual background, Fabrício? É. Mas é para dar. Eu sei que tem alguns softwares que fica muito bom, assim, dependendo do computador, fica muito bom mesmo, né? Você coloca uma tela atrás, parece que tá lá, né? É. Então... No caso é aqui mesmo, no MapaMundi, que eu tenho aqui. Funciona também, Clay. Tudo certo com vocês aí? Tudo bem. Tudo bem, Luciano? Como vai? Tudo bem? Tudo certo. Legal. Bom ver vocês. Estou meio sumido, mas eu acompanho o grupo. Eu tenho acompanhado, tenho meditado bastante, tenho trabalhado bastante. Bastante mesmo. Legal. Mas não tenho Bacana. acompanhado, não está batendo as reuniões com o que eu estou fazendo e tal, e às vezes eu me perco um pouco, mas hoje conciliou e é isso aí. Vamos ver vocês aí. Bacana. Como é que estão os projetos aí, Gustavo, para assim, trazer para 2021? 2021? Ah, toda essa ciranda aí da pandemia e ter que vacinar as pessoas, ele foi esperar vacinar mais as pessoas. Aí tem gente falando que a vacina não tem eficácia. Tem que esperar um pouco mais, né? Outubro do ano passado estava em uma linha descendente, né? E como eram poucas pessoas, até eu fiz lá um encontro lá, né? Mas agora, assim, não é São Paulo, né? Eu queria fazer em São Paulo e São Paulo tem... Vocês estão em zona vermelha, né? Parece que está em bandeira vermelha, né? Que chama. E daí não dá para saber se é porque os políticos estão brigando... Mas na dúvida, você tem que esperar, né? Tem que esperar um pouco mais, né? Mas, assim, acho que para maio, assim, esperar vacinar mais gente, pelo menos o pessoal do grupo de risco, né? Eu ouvi falar que até maio o grupo de risco vai estar todo vacinado no país. Aí, de repente, dá para fazer um encontro, né? Que tem menos risco. Porque não adianta. Encontro, você vai trocar fluidos materiais. Microscópicos, né? Microscópio você vai trocar, né? Então, o que você vai fazer, né? Agora, umas coisas que me irritam um pouco, literalmente me irrita, né? Isso é uma coisa que se eu fosse uma pessoa mais elevada, não deveria irritar, né? Mas, por exemplo, se as pessoas saem para fazer uma manifestação para queimar a igreja, pode. Se é uma manifestação para aglomerar pessoas para ficar no bar ou na praia, também pode. Para andar de ônibus, pode. Para rezar, não pode. Mas para você andar de ônibus, pode. Aí, como é que é? Tem outros também lá. Ah, sim, né? Todos os políticos falando de ficar em casa e tal. Aí eles estão fazendo as festas particulares deles, estão aglomerados, se abraçando, sem máscara, né? Então, eles podem. Isso só me irrita, né? Mas, assim, tem que também ter consciência, esperar um pouquinho, mas provavelmente para maio, de repente, fazer em São Paulo seria bem legal, assim, porque tem muita gente em São Paulo, né? O Luciano não precisa ir, ele está lá no Rio Grande do Sul, lá, né? Já tem muito pesquisador no Rio Grande do Sul. Vou fundar uma unidade aqui. Isso, monta um círculo aí, começa a pregar os quatro um outro nome. Botar um outro nome. Às vezes eu tinha vontade de colocar uma gravata, assim, uma camisa social e saindo batendo na porta das pessoas. Você já ouviu falar das palavras Dascalos? E dar um folhetinho e falar assim, você está doente na sua vida, você está com um sofrimento? Então, Dascalos, ele vê sofrimento dessa maneira. Seria interessante, no mínimo, né? Seria engraçado, né? Eu me ferrei, porque eu perdi acho que uns R$600 em passagem de avião, que já estava tudo marcado para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Rio Grande, né?
Rio Grande do Sul, tudo marcado já, e a Tanta falindo, e eu não consigo falar com eles para pegar minhas passagens de volta, mas tudo bem. Vamos ver quem está aí, então. Bom, já temos já quórum, já. Beleza. Deixa eu ver que horas são. Partiu, vamos lá. Bom, o Fabrício está aqui comigo, ele veio, o curitibano veio aqui até o mato, aqui até a montanha, aqui para rezar. É claro que eu zoei com ele, né? Oi? Veio pessoalmente, hein? Sim, e deixa eu mostrar ele aqui um pouquinho. Eu até zoei com ele, assim, que eu falei assim, então não teve namorada para namorar no sábado, então vamos rezar, né? Tá ele aqui, ó. Tá com a Laika, tá namorando a cachorra lá. O Fabrício tinha falado assim, vou ver e tal, de repente eu vou ir e tal. Eu falei, é sábado, acho que vai, né? De repente, né, tem coisa mais interessante para fazer, né? Eu entendo, né? Já fui solteiro um dia, né? Essa vida de solteiro faz muito tempo. Você nem se lembra mais como é que era, né, Clay? Eu não, eu tô com a minha esposa desde os 16 anos, Gustavo, então eu não lembro mais. Eu não sei o que. Olha só, hein? Olha que curioso. Não, meu computador restartou aqui. Eu vou ler aqui só o Pai Nosso. Vamos puxar o Pai Nosso aí, se vocês não ainda memorizaram. A segunda parte é diferente mesmo, né? Traduzindo do inglês, o melhor que ficou foi aquilo mesmo. Coloque na telinha de vocês aí, então, se quiserem fazer junto a oração. Meu computador reiniciou do nada aqui. Tortuosos caminhos de Deus. Eu faço a segunda parte um pouco diferente, e daí eu quero fazer exatamente como está ali naquela tradução, porque acho que é aquela mais próxima do inglês, pelo menos, né? Do grego, eu não sei, né? Mas o inglês está bem traduzido. O pessoal que traduziu do grego para o inglês era muito bom. E o Tassos falava inglês, né? Então, acho que aquela parte está bacana. Acho que a minha cachorra quer rezar hoje. Vai ficar aqui embaixo da mesa. Que minha esposa não veja, né? Minha esposa, se você estiver vendo esse vídeo, já entrou já aqui a cachorra. Não tenho culpa. Não é mais comigo agora. Só um pouquinho. Vamos ver. Minha aula está carregando aqui, só um pouquinho. Tu quer que leia, Gustavo, a oração? Luciano, puxa então pra gente, que o meu tá carregando aqui ainda. Pode puxar então. Você reza por nós então. Tá, beleza. Tá bom o áudio? Tá ótimo. Aham. Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão deste dia e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois a ti pertence o reino e o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Ser absoluto e infinito, Deus, vida eterna, amor e misericórdia, manifestando-se em si mesmo, por si mesmo, como a sabedoria total na onipotência de sua onipresença. Ilumine nossas mentes para entender a ti como a verdade e purifique nossos corações para refletir o teu amor para contigo mesmo e para com todos os outros seres humanos. Amém. É interessante, né? Que tem dois trechos bem interessantes do Pai Nosso. O Daniel fala que a gente sempre tem que, quando entoar o Pai Nosso, trazer as imagens, o significado por trás das palavras, imagens psiconoéticas, né? Então, perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido.
Ou seja, realmente você... Por que Deus vai perdoar você se você não tem o perdão em si, né? Ou seja, a gente pede o perdão de Deus, mas nós não perdoamos. Para a gente se aproximar de Deus, a gente tem que ser como Ele, né? Para a gente entrar na vibração dele, nós temos que estar próximo dele, da natureza dele. Então a gente tem que purificar a gente mesmo para poder entrar em contato com ele, e começa com perdão ao próximo, né? Outra parte interessante também é aquela parte de ilumine nossas mentes para que conheçamos a ti como a verdade. E tem um curandeiro americano, um índio americano chamado Black Crow, se não me engano, que Dastos falava que era uma outra pessoa, um mestre evoluído como ele, estava nos Estados Unidos na época, né? E ele era um indígena, né? Um índio, né? Americano. E ele sempre falava isso também, ele falava que a gente não deve querer ser sábio, a gente tem que pedir que nós sejamos um veículo da sabedoria de Deus, que é uma coisa muito diferente de você querer ser sábio, né? Eu, Gustavo, sou sábio, vou dar aulas. É diferente de você falar assim, não, ilumine nossas mentes para que sejam um reflexo da tua sabedoria, né? A gente vai falar sobre isso mais tarde também hoje, na lição de hoje, dessa importância, né, de você ser humilde mesmo, né? Uma curiosidade, eu vou achar esse trecho do Black Crow, que ele é muito bonito, eu postei no grupo dos pesquisadores faz uns 2 anos, eu vou achar e vou colocar no grupo. E é interessante porque esse Black Crow, assim como o Dastos, era casado, tinha mulher, tinha uma vida normal, né? E uma das coisas que ele falava assim tente não desejar demais as mulheres. Procure não desejar demais as mulheres. Ou seja, você pode ter uma mulher, mas tente não se virar escravo, né, desses desejos mais carnais, por assim dizer, né? Black Crow, se não me engano o nome dele, é Corvo Negro, né? Eu tenho que pesquisar e eu retorno para vocês. Bom, o computador está reiniciando aqui, é claro que caiu a minha aula, mas hoje eu vou falar de Elementais, volume 2. Então, assim, para algumas pessoas que já conhecem bem Elementais e tal, algumas coisas repetem, tá, gente? E uma coisa que Dasclos comentava é que, assim, o jeito que Dasclos tinha para dar as lições, ele sempre repetia as mesmas coisas com palavras diferentes. E o Daniel disse que esse era o jeito estoico dos gregos, né? Que Pai Johannes usava o sistema dos gregos de você, quando fosse instruir os alunos, sempre falar as mesmas coisas de maneiras diferentes para que eles aprendessem algo. Porque se você fica falando de vários assuntos muito diferentes, você começa a se perder em ideias, né? E os ensinamentos, no frigir dos ovos, eles são muito simples. O que é complexo é você praticar e professar eles, professar no sentido não de palavras, mas de você ser uma expressão viva desses ensinamentos. E quando você se torna uma expressão viva, tudo acontece. Aí sim, aí você tem vislumbres, né, dos planos paralelos, né? Você pode ter viagens astrais dentro das suas experiências de meditação. Tudo começa a se abrir porque você está virando um canal. Então, os pesquisadores da verdade, ao contrário de escolas de espiritualidade, você não está aprendendo ferramentas para sair do corpo. Você está se tornando quem você é, que é naturalmente uma pessoa que tem vários corpos. É bem diferente de você tentar artificialmente entrar em contato com o mestre e você se tornar uma pessoa tão pura que os mestres querem falar com você. É uma coisa muito diferente, né? Então, essa é uma coisa muito interessante dos pesquisadores da verdade, né? Então, eu vou ler... Hoje eu vou começar com um texto do Dasclos aqui. Esse é um texto dele, né? Direto. Eu vou ler aqui para as pessoas e a gente vai comentar daí, né? Então, o assunto dos elementais não pode ser esgotado. Dificilmente havia uma lição na Estoa de Dasclos em que os assuntos elementais não fosse mencionado. Dasclos considerou o estudo de nossos elementais um dos mais importantes, não apenas para seus alunos, mas para todos os seres humanos. Todo pensamento, emoção e desejo cria e transmite um elemental, também chamado de forma de pensamento, que carrega uma existência própria. Criamos e regeneramos 2 tipos elementais. Quando a emoção negativa prevalece sobre o pensamento, criamos formas de pensamento emocionais
ou pensamentos de desejo. Ou também formas emoção-pensamento, né? Que já foi outra maneira de chamar isso aí. Ou seja, ela é mais emoção do que pensamento. Ou seja, a emoção carrega a gente, né? Quando nossas ideias, desejos e emoções passam pela razão e o amor, criamos formas de pensamento racionalizadas ou desejos de pensamento. Seria o oposto, seria o pensamento e emoção, né? Para Dasclos, então, pensamento e emoção sempre é mais forte que emoção e pensamento. O nosso futuro é sermos seres racionais, pensamento e emoção, né? Mas a emoção continua, tá, gente? A emoção faz parte do jogo. Um elemental nunca pode ser destruído, apenas desenergizado, quando não é mais alimentado com a nossa atenção, com a nossa vitalidade etérica. Elementais de um tipo se unem para formar poderosos grupos elementais. Se o indivíduo ou uma coleção de indivíduos estiver vibrando na mesma frequência, eles atrairão esses elementais de grupos. Os arcanjos também criam elementais, por exemplo, espíritos da natureza e anjos, a serviço do plano divino. Os arcanjos também manifestam saúde, manifestam células de sangue bons da gente, né? Regeneram o tecido, né? Através da mentalização da forma pensamento, emoção correta, né? Os pesquisadores da verdade entendem a natureza triádica de seu subconsciente. Uma câmara do subconsciente contém todos os elementais que compõem nossa personalidade. A segunda câmara é o depósito da vitalidade etérica vivificante. A terceira e mais valiosa parte desse subconsciente é a terceira câmara, que é o do Logos e do Espírito Santo. Então, no nosso subconsciente teriam 3 partes. O que a gente precisa trabalhar é dos elementais, nossas expressões de personalidade temporária, né? Nossas emoções, nossas reações automáticas, né? E substituir elas por pensamentos e emoção. Com o treinamento apropriado, podemos projetar e direcionar a vitalidade etérica a partir dos duplos etéricos dos nossos corpos e enviá-las a grandes distâncias, realizando os chamados milagres. Para fazer isso, podemos tomar parte da substância mental da vitalidade etérica, dar-lhe uma forma e projetá-la como uma imagem mental, fora tanto do nosso corpo material bruto quanto do nosso duplo etérico. Isso acontece conscientemente quando formamos o que chamamos de desejos de pensamento, mas inconscientemente quando formamos pensamentos de desejo. Essa tradução aqui não está tão boa, né? Mas eu chamaria de emoção, pensamento e pensamento-emoção, né? Então, conscientemente, pensamento e emoção. Conscientemente, você fala assim, não, agora eu vou preparar, vou entrar em sintonia com o sol e vou preparar uma imagem do sol bonita aqui, agora eu vou vibrar conscientemente uma imagem de pensamento com a emoção que surge também do prazer de estar à luz do sol, né? Bom, a vitalidade etérica é o pão que vem do céu para nós. É o meio pelo qual construímos, quando transformados em elementais, a personalidade temporária. É também o meio de limpar e purificar o caráter, que, por fim, serve para assimilar nossa personalidade ao eu interior, nossa alma autoconsciente. Nós nos preocuparemos com a maneira de usar a supersubstância da mente na criação de imagens psiconoéticas. Tais imagens surgem quando a mente é moldada em formas que chamamos elementais. Nossas personalidades temporárias, isto é, o veículo pelo qual a maioria de nós experimenta e interpreta os mundos, são composições de vários elementais nascidos subconscientemente, autoconscientemente ou superconscientemente. Os elementais, depois de criados e projetados, ganham uma existência material própria. Após um exame ainda mais detalhado, sabemos que cada elemental possui uma contrapartida psíquica e noética que herda as intenções de seu criador. A vida, como conhecemos a matéria bruta e como nós mesmos formamos a supersubstância da mente, juntamente com os ambientes comunais globais que foram premoldados ao nosso redor. Desta forma, criamos diferentes condições dentro de nós e ao redor, que podem se aproximar da semelhança de paraísos ou infernos, ou estar em algum lugar no meio entre esses infernos e paraísos, que é o que os católicos chamam de purgatório. É o Dasclos falando aqui. Cada um de nós vive em uma concha mais ou menos permeável de nosso próprio projeto. Então, essa é uma parte muito importante. Vou fazer uma pausa agora do texto, né, só para a gente lembrar esse conceito muito importante dos ensinamentos, que é isso é extremamente psicológico, tá, gente? Isso é muito além do esotérico espiritual. Quase nenhuma linha espiritual fala sobre isso, que nós projetamos a realidade à nossa volta e ela começa a virar um espelho e a gente começa a ver o que a gente quer ver.
né? A gente não vê mais a realidade, a gente começa a ver o que a gente quer ver, nós mesmos, né? E é interessante também, com a prática, a gente começar a ficar consciente à noite, né? Então, com a prática, o pesquisador vai cada vez mais lembrar de seus sonhos, da sua vida noturna. A noite começa a ficar muito longa, tão longa quanto o dia. Enquanto que antes você fecha os olhos e acorda, agora parece que aconteceram várias coisas, às vezes você lembra várias delas, né? Com o tempo, ele vai lembrando cada vez mais, e a lucidez de você acordar dentro dos sonhos, você perceber, eu estou agora no plano psíquico, estou no plano astral. Alguns pesquisadores começam a relatar paredes escuras em volta do sonho. É uma parede escura em volta do sonho e tem coisas dentro que não são negativas. É que não é negativo, é só uma parede escura. E uma vez eu cheguei para o Daniel e perguntei, Daniel, o que são essas paredes escuras que aparecem? Né? Ele falou assim, essa é a tua concha, você está na concha. Mas isso é um bom sinal, porque na evolução, essa concha vai ficando cada vez mais clara e você vai começar a ver o plano psíquico, que é muito bonito, né? O plano objetivo, exterior. À medida que você vai se autorrealizando, se tornando mais contato com o teu eu interior, você vai evoluindo nisso na tua prática, né? Então é interessante que eu tive uma vez que eu fiquei muito usando a chave da consciência presente. Acho que eu já falei isso no encontro já. Estava consertando uma cerca aqui na propriedade, aqui eu fiquei o dia inteiro fazendo cerca. Mas sem música, né? Só no momento presente ali, né? E de noite eu tive plena consciência, eu usei a chave da observação no sonho, percebi que tinha umas nuvens meio estranhas, falei, não, estou sonhando. Aí já mudou toda a configuração do sonho e tinha as paredes escuras, né? E eu caminhava explorando por aquilo e uma hora eu falei assim, não, agora eu quero voltar para minha cama ao lado da minha esposa, né? E eu voltei para o meu corpo daí, né? Então, essa parte de conchas que o Dascalos fala, ela realmente existe. E em termos astrais, ela é realmente uma concha escura. Mas o que ele quer dizer assim? Se você pratica, por exemplo, se você deixa muitos elementais de raiva brotarem em você, você vive num inferno de raiva. E isso, você queima a vitalidade etérica e baixa a nossa vibração e a gente fica pesado. Até a gente nunca vai ver os céus. A gente só vai ficar mais terreno, mais pesado, né? E a gente vai ficar numa concha inferno. Se você passar a tua vida inteira com raiva, irritado, quando a gente morrer e passar para o outro lado, a gente vai para um lugar análogo. Não adianta você conscientemente falar, agora eu vou ver uma estrela de 5 pontas e vou para um lugar bonito. O que importa é quem você é a maior parte do tempo. Se a maior parte do tempo você é uma pessoa com raiva, você vai para um lugar raivoso, né? Eu vou continuar aqui a leitura do texto, daí vamos abrir para perguntas, né? Com cada pensamento, cada olhar, ideia, distração, sentimento, nós criamos elementais. Mesmo enquanto dormimos, emitimos elementais que nos afetarão e nos cercarão. Os elementais são emitidos com uma intensidade correspondente à força dos desejos que deram origem a eles. Quando atingem seu objetivo e cumprem seu propósito, retornam ao seu Criador para serem projetados novamente com um poder cada vez maior. Esse procedimento é repetido muitas vezes, criando dentro da nossa personalidade ou um ambiente terrível de escuridão, se os elementais são de baixo grau, ou uma forte atmosfera de amor, se eles são bons desejos de pensamento. Esses dois tipos de formas de pensamento, porque são formas vivas, os chamamos de elementais. Então, o que está falando aqui, né? Então, a gente começa a projetar e aumentar essa ciranda, né? Eu tive um relacionamento com uma pessoa maravilhosa, muito bacana, uma mulher muito inteligente, médica, muito inteligente, budista. Mas ela tinha um problema, ela era controlada por um elemental de que ela precisava perseguir quem ela amava. Ela precisava atormentar a pessoa que ela amava. E foi muito interessante porque eu cheguei para ela uma vez e falei assim, olha, você me machuca, né? Eu te amo, né? Eu gosto muito de você, amo teus filhos, gosto dessa família com você, mas todo dia você precisa criar um problema. E eu falei para ela, olha, você não percebe que você está agindo assim e isso está acabando com o nosso relacionamento? Daí essa pessoa falou assim, não, mas eu sou assim. Não, mas eu sou assim. Quando a pessoa fala assim, eu não consigo ser diferente.
O elemental é ela não consegue, ela está completamente identificada com o elemental e ela não, o trabalho dela, e ela é uma pessoa muito inteligente, tá? QI 170, passou em concursos federais e tal. Ela precisava ter uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual, no nosso caso, né? Se é um pesquisador da verdade, de se separar do elemental e falar: quando esse elemental me vir aqui, que eu preciso atormentar meu marido e meus filhos, as pessoas que eu amo, eu vou deixar ele passar, eu não vou energizar ele. E vai demorar um tempo, que você ficou vários anos alimentando aquilo, essa bola de neve, ela te pega ainda, né? Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, né? Eu mesmo, hoje, sempre antes de um encontro de pesquisadores, vem uma tentação, né? E no grupo de família, postaram uma coisa de política, quando a regra é não postar coisa de política no grupo de família. E pegou muito próximo do meu ego, e eu fui lá e comecei uma treta às 5 da tarde do dia, 4h30, do dia dos encontros pesquisadores, para falar de elementais, né? Ele subiu o sangue, eu falei assim, meu, de novo, né? Tô lá aqui, né? De novo, pecando aqui, né? E é uma coisa muito interessante, assim, se você está vendo esse vídeo, se você segue os ensinamentos, se você quer aprender sobre o Dascalos, né? Não caia na culpa de ficar se chicoteando depois porque você pecou, porque a gente vai continuar pecando por algum tempo, é uma bola de neve de várias vidas, várias encarnações. Agora a gente tem que tomar consciência, né? A minha espoleta, ela vai lá quando alguém me acusa de algo que não é verdadeiro. Justificável, né? Quem que não passou por isso? Ninguém gosta de ser acusado de algo que não é verdadeiro, né? Mas, assim, o pesquisador de verdade, ele pode chegar e falar para as pessoas amavelmente, né? Olha, isso que você está falando, eu não concordo com o que você está falando, porque isso não faz sentido. O problema é o sangue esquentar, né? E daí é uma emoção, pensamento, né? A emoção toma tua personalidade, né? Bom. Tá. Os elementais são emitidos com uma intensidade correspondente à força dos desejos que deram origem a eles. Quando atingem esse objetivo e cumprem seu propósito, retornam ao seu Criador para serem projetados novamente. Eu já li essa parte. Mas o que é personalidade? Qual é a relação deste com a nossa personalidade? Nós dissemos que nosso corpo material está em constante estado de mudança. Uma substância entra, outra substância descartada. A ciência ortodoxa nos diz de que em 7 anos, nenhuma célula que esteve no nosso corpo nos 7 anos anteriores permanece nela. Temos a oportunidade de moldar nossos corpos de saúde nesse constante processo de inovação. Interessante aqui, Danny uma vez falou assim, eu perguntei para ele quantos anos que ele tinha, ele falou assim, meu corpo tem 7 anos de idade. O que ele quis dizer com isso? Porque essas células aqui, apesar de elas parecerem ser mais envelhecidas que de um bebê, elas são a projeção de um corpo etérico, mas cientificamente até a ciência ortodoxa diz que nenhuma molécula dura mais que 7 anos, porque está sempre sendo reconstruído, né? Então, o que diz Dascalos? A mesma coisa acontece com a nossa personalidade. Substância absorvida, substância descartada. Com a produção e reprodução de elementais, nós construímos e reconstruímos nossa personalidade. Aqui também criamos saúde ou doença, contentamento ou insatisfação, e semeamos paz ou inquietação. Para a maioria de nós, a construção da personalidade é realizada subconscientemente, à medida que deixamos os desejos e as emoções ditarem o caráter da personalidade. Vamos reconhecer o dom que temos para criar e formar a sagrada supersubstância da mente em céus e infernos. De uma maneira não relacionada aos arcanjos, nos foi dada a autoridade e a responsabilidade de dar a forma à mente. Eles moldam os céus exteriores a nós e aos céus interiores. Bom, o que é muito interessante aqui, né? Depois eu vou passar esse link aqui para vocês, né? Do texto Dascalos. Mas essa coisa de céus e infernos, normalmente, assim, para mim, a minha prática, para mim, dos pesquisadores, assim, a cada 6 meses eu tenho uma experiência diferente, né? E uma eu tive recentemente foi que existem os 7 pecados, né? Existe luxúria, preguiça, avareza, raiva, ira, ganância, ser glutão, né? Quando você come mais, né? Então, é interessante que isso é bem bíblico, né? É bem religioso isso aí, né? Eu nunca dei muita importância para isso, mas com a prática constante, se você for praticando todo dia, ou pelo menos 4 vezes por semana,
de manhã ou um horário, de preferência no mesmo lugar, no mesmo horário, você vai criando um elemental que vai te permitir ter acesso a experiências, né? E você, na minha experiência, pelo menos assim, você começa a perceber de noite o que você fez de dia. Então, por exemplo, teve um dia que eu fui caminhar com a minha esposa, antes de a gente ter filhos, e fui caminhar num lugar chamado... Eram umas montanhas aqui perto de Curitiba, só que tinha um mato alto até aqui, e eu não sabia se tinha cobra. E eu não tava com sapato, bota de cobra, né? Então eu andei o dia inteiro com medo de ser picado numa cobra. Aí eu fui dormir de noite, eu já estava praticando já uns 2, 3 anos já usar cascos, né? Aí vinha a cor do mato, a cor do medo vinha antes de dormir, fechava os olhos, aparecia a cor do medo, né? Era a mesma cor, era a mesma vibração. Daí eu percebi, não, passei medo o dia inteiro. Então eu fiquei alimentando o elemental de medo, isso grudou em mim. Então de noite eu fui para um lugar de medo, mas era bem light, né? Agora você vai praticando, vai aumentando o teu campo de energia, né? Era um dia à noite, daí antes de dormir eu falei assim, sei lá, vou fazer isso aqui. E um dos nossos famosos 7 pecados, né? Que eu já mencionei. E foi muito interessante, porque de noite eu fui dormir, aí de noite eu tive vários pesadelos, eu vi umas figuras estranhas, eu vi pessoas sendo machucadas, eu acordei no meio da noite, minha esposa estava na sala, e eu estava completamente drenado de energia, eu estava realmente quase doente, assim, bem, muito fraco. E daí que eu percebi que eu fui para um pequeno inferno. Ou seja, os ensinamentos, se você praticar e for para Minas de Sal, todas essas coisas vão ser reveladas para você. Você não tem como construir isso, você não tem como inventar isso. Você pode alucinar isso, você pode falar assim, eu fui em tal lugar e foi muito massa. Você pode inventar uma história, talvez mentir para si mesmo, né? Mas quando essas coisas se revelam, você não consegue não entender os ensinamentos em termos assim dos pequenos infernos que a gente vai quando a gente vibra aqui no coração, a gente expressa uma emoção pensamento, que é a emoção básica, né? As reações, né? A ira, né? A ganância, né? Então, esses pequenos infernos, esses pequenos céus são reais. O único problema é que a gente não está consciente deles, a gente já está neles, né? Nós já estamos neles, a gente só não tem consciência deles. Então a gente tem uma vida normal aqui, e o Dasso já falava, para muitas pessoas o inferno é um paraíso. E se tentar tirar a pessoa daquele inferno, a pessoa não vai querer sair. Talvez é jogatina, né? Álcool, né? Esses vícios humanos, né? E eu vou só terminar aqui, então, com um dos elementais mais perigosos que tem, que é o elemental do egoísmo, que é o principal elemental que a gente tem que trabalhar. E só que o egoísmo para o Dastos não é só você só pensar em si mesmo, é também você pensar demais em si mesmo. Você pode ser um egoísta espiritual, por exemplo, né? O Daniel disse uma vez que muitos buscavam a Dastos apenas para confirmar que eles já eram santos. Eles iam lá para Dastos lá, Dastos reclamava disso, as pessoas iam lá e elas não estavam lá para ouvir, elas estavam lá para falar, dizer que elas já sabiam as coisas, né? E elas queriam falar que eram mais espirituais que os outros, que já estavam elevadas e tal, né? Mas ali não havia crescimento, né? Então, o egoísmo para Dastos não é apenas pensar apenas em ter coisas para si, mas também se sentir mais especial que os outros, engrandecimento pessoal, disputa por importância, né? E um dos ensinamentos, né, chegaram para Joshua e falaram, Joshua, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus, né? E a famosa frase assim, para você entrar no reino dos céus, você tem que ser como uma criança, né? Dos puros de coração, aqueles são como crianças. E o que é isso? O que é uma criança? A criança não tem opinião própria, né? É claro que com o tempo, depois dos 8 anos de idade, vai virando adolescente e começa a disputar o ego, a personalidade temporária vem, né? Mas assim, ela é uma observadora das coisas e ela reage puramente às coisas. Ela é pura de coração. Ela não tem uma opinião de si própria. Ela não vê ela e os outros de maneira separada. Ela não para de noite e fala assim, o que eu fiz hoje, né? Eu lembro quando eu era criança que eu me via como observador da vida, assim. Eu não tinha uma opinião de mim mesmo. Eu não era importante para mim mesmo, né? Infelizmente, com a nossa sociedade e cultura, a gente vai tendo que ter fachadas, ou a gente começa a disputar coisas, ou pessoas começam a disputar com a gente e criar essas fachadas, né? Exato, não tem um preconceito, eu já sei sobre as coisas. A gente enfia conhecimento, sabedoria para ela, né? E daí bloqueia ela de ficar nesse estado
de wonder no inglês, né? De maravilha, assim, o que é a vida, né? Numa lição do Dascals em inglês que eu passei para você essa semana, de 33 minutos ele fala, você deve se perguntar o que é a vida e o que a vida espera de mim. Ele nunca responde para você. O Dascals nas lições, ele nunca falava essas respostas. Ele queria que você ouvisse de dentro de você. O que você espera da vida e o que a vida espera de você. E vida para Dascals é Deus. Vida e Deus e amor é uma coisa só, né? Para Dascals, né? Voltando ao egoísmo, né? O Bradford Kinney, que é um místico cristão, é interessante que numa das workshops dele espirituais, ele fazia diplomas de nada saber. Era um exercício de educação pessoal. Ele falou assim, Gustavo Strobel recebe um diploma de nada saber, not know em inglês, né? De saber nada. Ele falava assim, colhe esse diploma no teto da tua cama e veja aquilo antes de dormir. Isso era um ritual de iniciação para ele, né? Então, o elemental da vaidade espiritual pode ser um dos maiores impedimentos para a espiritualidade real, né? Uma coisa é ficarmos debatendo as ideias sobre elementais, outra é usarmos a chave de observação para percebermos a nossa relação entre os elementais que vibramos durante o dia e as imagens que vemos à noite. Com a prática, o pesquisador começa a perceber qual o uso que estamos fazendo do pão nosso de cada dia. Então é isso aí, gente. Perguntas, por favor. Olá, Luciano. O que será que... Eu não prestei atenção nas leituras, mas o que será que qualifica o melhor, o elemental de pensamento e emoção do emoção-pensamento? O que está envolvido aí que dá mais qualidade para esse tipo de elemental? É o desejo? A impressão que eu tenho, eu vou falar, essa é uma opinião, eu não posso falar com total segurança, mas a impressão que eu tenho é que no plano divino, como eles já sabiam que a gente ia se perder na Terra, se a gente tivesse muito poder nas reações naturais de ódio, de raiva, a gente ia se matar, ia destruir as pessoas, ia gerar muito karma. Então, o plano divino fez que a coisa assim, que o subconsciente, as emoção, o pensamento, não tivesse tanta força. Agora, quando você vai lá, você entra em concentração, você entra em alfa, né, e se prepara, como a gente vai fazer hoje uma construção elemental da estrela de 5 pontas, né, num estado alterado continuando a chave de meditação, num estado alterado de consciência, aquilo tem muito mais força, porque você tem consciência do que você está fazendo. Eu não sei dizer porquê, acho que teria que perguntar para Deus isso, por que ele fez assim, mas essa é a natureza, o ensinamento diz que é assim que funciona, né? A única coisa que me vem à mente é que a gente provavelmente ia se destruir se não fosse assim, ou a gente não teria chance de, usando a consciência mesmo, né, se levantar e superar essa situação que a gente se encontra, né, na matéria. É bom lembrar que para Dascals dizia que as pirâmides foram construídas por hierofantes que saíam do corpo e usavam o poder da concentração do controle mental deles para erguer as pedras. Eles usavam o psiconoético, né? E isso não é mais permitido hoje, né? Naquela época, até certo ponto, era permitido, mas depois da vinda de Cristo parece que não é mais permitido você usar forças psiconoéticas, né? É aquela história do Marquíris que Dascals relata de como ele foi tacar uma tesoura para aparecer na frente lá do cliente dele, mas foi muito forte e quase matou o cara. Porque a força, quando você tenta usar do psiconoético suficientemente as coisas, daquele plano manifestar eles, ele é muito mais forte. Também explica por que Dascalos conseguia curar pessoas com a força do pensamento, né? As imagens psiconoéticas de cura, o elemental de cura, era muito mais forte do que aquela doença física, né? Faz sentido? Ok. Perguntas, pessoal? Perguntas. É o mesmo preço. Não sei quem mais que tá aí. Deixa eu ver. Opa. O Jurival tá lá. Rômulo, André, alguém vai fazer uma pergunta? Rômulo. Olha eu aqui. Manda lá, Rômulo.
Não tem pergunta, não. Só estou vendo. Eu estou vendo aqui, tem um monte de figurinha marcada aqui, um monte de gente experiente aqui hoje, né? O ensinamento é simples, né? Não tem muito, assim, às vezes, você não tem muito o que pirar, né? Às vezes, né? O engraçado é que lá nos Estados Unidos, quando a gente faz o encontro nos Estados Unidos, é uma cultura tão pensante, é uma cultura, assim, que eles estão com a energia tão na cabeça, que pouca energia, não vou dizer no coração, mas eles são muito ativos, assim, mentalmente, que normalmente, assim, já ouviu aquelas pessoas que fazem 3 perguntas em uma? Tipo o jornalista entrevistando político aqui no Brasil, para ferrar o político. Na primeira pergunta agora uma segunda pergunta, você faz 3 perguntas ao mesmo tempo. Acontece direto lá nos Estados Unidos. Eu até tirei sarro outro dia lá. Falei, Daniel, vocês pensam demais aí, esses caras fazendo 3 perguntas em uma. No livro que a gente está traduzindo, eu, Luciano, lá, você viu lá, né, Luciano? Os caras fazem 3 perguntas em uma, né? Eles até têm uma expressão nos Estados Unidos, chama-se multi-layered questions. Perguntas em camadas diferentes, né? Falou, vocês estão pensando demais. Você tem que praticar, né? Você tem que ser zen, né? Você tem que ser mais zen, né? Gustavo, me diz uma coisa, na sua experiência, estudo, onde se aloca os elementais que nós criamos? Em que dimensão eles ficam? Você tem? Então, o que o Daniel diz e comenta é que o subconsciente ele não está numa parte específica, que ele está em todo o corpo. Cada molécula, cada átomo tem uma parte da mente subconsciente que tem o duplo etérico, que tem os corpos etéricos, né? Que tem uma relação com os grupos etéricos. O que o Dassos fala é que tem essa câmara que fica no plexo solar, tem 3 partes no plexo solar, né? E 1/3 tem 3 partes dessa câmara, uma parte seria do éter, seria para o éter vivificante, outra parte do Espírito Santo, do Logos, e uma terceira parte onde ficam os elementais da personalidade, né? Então, por exemplo, quando eu sinto raiva, eu sinto uma coisa no meu plexo solar e minhas pernas ficam meio fracas, né? Mas, assim, é difícil, assim, separar no corpo onde fica isso, né? Agora, uma coisa interessante da tua pergunta é que tem uma parte avançada. Eu não cheguei, eu pratico às vezes isso aí, mas eu ainda não estou bom nisso, né? Que a gente vai tentar colocar a nossa consciência numa parte do corpo, tá? Tem outro exercício mais avançado que a gente, por exemplo, vai colocar a consciência só na cabeça. Deve colocar o nosso eu interior, nossa consciência está na cabeça. Por quê? Porque depois a gente vai mudar, vamos falar do éter cinético, e a gente vai colocar a nossa consciência só nos pés. É como se a gente só fosse pés. E daí só braço. Aí depois só aqui em cima, já fora do corpo. A consciência está fora do corpo. E é interessante que depois você está em alfa, você está em meditação, e você fica aqui um tempo, aí depois, essa meditação bem bacana da Aki, a gente pode fazer um dia, aí a gente vai passear, essa consciência vai passear pelo etérico. Só que vai depender de como está a tua conexão com os éteres, né? Uma vez eu fiz essa meditação e eu consegui entrar em sintonia com o mar, montanha, umas coisas, né? O que eu quero dizer com isso? Os elementais estão em todas, somos nós, né? Então, em todas as partes, né? Eles saem, a gente emite eles para fora e eles retornam à casa de quem criou, né? Mas assim como os elementais estão em todas as partes nossas, saem e voltam, a gente também vai tomar conscientemente o controle de poder sair do corpo. Literalmente, a consciência vai viajar, a consciência vai fazer uma exumatose e pegar algumas informações e voltar. Às vezes você está dentro do teu corpo, mas você está tendo imagens distantes, né? O remote viewing. Eu estou falando demais. Mas o que eu poderia dizer quanto ao lugar mesmo, está em todo o corpo mesmo. Cada molécula nossa sabe quem a gente é, né? Cada átomo nosso é um reflexo de quem a gente é como um todo, né? É o que eu diria, né? Na minha limitada compreensão das coisas. Perguntas, Gustavo, pessoal? Perguntas? Só complementando aí o que você falou, eu concordo com você, realmente está em toda a parte do nosso corpo e tudo, mas dentro do estudo, por exemplo, da gnose, alguns elementais é muito bem identificado, algumas posições que eles ficam. Então, por exemplo, elementais
que entram pela boca, eles ficam normalmente na base da coluna. Uhum. Então, a gula, por exemplo, o vício de cigarro, bebida e tudo mais, os elementais normalmente se concentram na base da coluna. Olha só. A ira, a raiva, é muito observável na mandíbula. E é interessante de você observar isso, eu já vejo isso há muitos anos. Aquela tensão aqui, né? A pessoa, quando está raivosa, pode ver que ela tranca os dentes, né? Tem muita gente que, quando está com raiva, fecha os dentes assim. Não tem uma expressão de trincar os dentes? Tem uma expressão, né? Que a pessoa fica rangendo os dentes. É o bruxismo, né? O bruxismo, acho que é uma consequência da raiva. Que a gente, sem dúvida. Todos nós temos. Né? Sem dúvida. Eu, por exemplo, eu tenho bruxismo. Eu uso o aparelho para o meu dente. É uma mordida muito forte e tal. E eu observo isso mesmo. Que existe uma tensão na mandíbula. Então, quando você trabalha com os éteres, você identificando essas posições onde estão esses elementais, é uma forma também de você estar pondo luz naquela região. Né? Dentro até de algumas meditações dentro da própria gnose, eu hoje em dia não pratico muita gnose, mas tem muitos ensinamentos que ficaram e que aí a gente utiliza, né? Dentro disso, antes de você fazer meditação, é aconselhável imaginar um éter verde, clarinho, na mandíbula, para você relaxar. Entendeu? Sem dúvida. Então, são coisas assim que a gente vai observando ao longo do tempo. Né? Sem dúvida, a gente pode usar... E normalmente eles ficam na coluna mesmo, né? Quer dizer, em todo o corpo, mas... Sim, é interessante essa coisa que você falou de visualizar um elemental positivo, né? Quando eu falei com o Daniel sobre a noite que eu tive, ele falou assim, mas você também não fez a estrela de 5 pontas, você não rezou, você rezou antes de dormir, E de fato, aquela noite eu estava muito cansado e eu já fui dormir direto, né? Eu não fiz a minha introspecção, minhas orações antes de dormir, né? Então, sim, ele fala para fazer o Pai Nosso antes de fazer um trabalho espiritual também, porque para já começar a elevar a vibração para uma coisa mais positiva, né? Sem dúvida. E a coisa do bruxismo, essa coisa da expressão corporal do nosso ser, né? É isso. Tem um curador que eu conheço que ele fala assim, pelo corpo físico você consegue ver a saúde da pessoa. Se você entrar em sintonia com a imagem da pessoa, tem uma relação dos corpos muito forte, né? Então, à medida que você vai limpando também o teu subconsciente, isso vai refletir numa saúde maior do corpo, né? Se você vê a Aki, você dá 20 anos a menos para ela. Ela tem 50 anos, parece que tem 30 e poucos, né? É impressionante. A Aki é impressionante. Você olha para ela, você tem a impressão que uma fada desceu do céu e tá ali, né? Até a voz dela, né? De uma fada, né? Não, exato. A nossa voz, ela transparece os nossos elementais, né? Então, quando a gente vai fazer um elemental, por exemplo, cada um aqui hoje vai fazer uma estrela de 5 pontas, vai criar uma vibração, mas os nossos elementais subconscientes colorem isso também, né? Então, por exemplo, se uma pessoa que é muito raivosa for abençoar alguém, por mais que ela tente naquele momento vibrar algo positivo, como ela vibra a raiva 90% do tempo, ela provavelmente vai amaldiçoar a pessoa. A não ser que o poder do consciente dela seja muito grande, né? Que ela consiga realmente vibrar uma coisa muito forte, psicologicamente muito forte, mas normalmente não é o caso. Se a pessoa tem muita raiva, ela tem pouco éter, né? Então é o que a gente faz, o que a gente colhe, o que a gente planta, né? A gente tem que estar todo dia colhendo. Até o grupo do círculo de treinamento ali é para as pessoas também perceberem que a gente tem que praticar todo dia para colher algo, senão a gente não vai colher, né? É a prática diária mesmo que vai fazer o trabalho. Estou falando demais. Mais algum comentário, gente? Eu tenho, Gustavo. Tá me ouvindo? Manda. Então, eu queria tentar aplicar esse conceito dos elementais
para as pessoas que sofreram traumas, né? Porque Sim. Quando se sofre um trauma, você, né, deve criar um elemental, porque tem uma emoção muito grande que está relacionada a uma situação. Então, por exemplo, né, um evento de um acidente, que a pessoa tem um medo muito intenso, ou, sei lá, um pavor, um susto muito grande, ela cria um elemental e aí qualquer gatilho, né, posterior a isso, que remeta ao trauma, ela trava ou ela entra em desespero de Sim. novo. É como se qualquer gatilho para esse elemental ele vibrasse de novo, porque ele está ali, né? E aí Sim. que a gente sempre fica falando aqui, como a gente limpa os elementais, né? Como a gente, nessa questão do trauma, existem muitas abordagens psicológicas para lidar com trauma, mas uma das abordagens é se aproximar lentamente do medo que você tem. Dessensibilização. Isso, da TCC. Só que eu não sei se isso cabe aqui dos elementais, porque pelo que a gente entende, né, dos elementais, a melhor maneira seria a gente tirar a energia dele, se tornando apático, não dando tanta atenção. Mas o que me confunde um pouco, entende? Conseguiu me entender? Ou não? É uma coisa paralela, sabe, Cauê? Eu vejo assim, eu sei que você está falando, né, porque isso é psicologia, né, psicologia ortodoxa, né? A ideia da dessensibilização, TCC, é que aos poucos a pessoa percebe que aquele leão, aquele cachorro não vai comer ela. Mas ela tem que aos poucos, se for lá abraçar o leão, ela desmaia, né? Então ela vai aos poucos e ela vai percebendo que ela vai criando um outro elemental de que, não acontece nada. Mas um pouquinho, não acontece, vai meio que substituindo o elemental, sabe? Essa coisa do trauma, para você ter uma ideia, a hipnose ericksoniana, que é muito parecida com as coisas que o Datos fazia, ele fala que, na verdade, o trauma é um aprendizado muito rápido, porque a pessoa prestou muita atenção numa emoção muito forte. Você viu só que interessante? Ela prestou muita atenção numa coisa muito forte, então ela aprendeu algo muito rápido e ficou gravado aquilo. E quando a pessoa lembra daquilo, volta aquela emoção, aquele elemental, né? Fica gravado a imagem do trauma, né? E esse elemental aparece e comanda ela e toma ela, né? O Jung falava, né, que aquele teste dos complexos, ele chamava elementais de complexos, o Jung. E esses complexos eram ativados, ele fazia um teste lá, pegava umas palavras lá e falava pro cliente assim, banana, não fala nada. Esposa. O cara ficava meio assim, é porque tem alguma história ali com esposa, né? Que na verdade tinha algum elemental no subconsciente dele, imagens relacionadas àquele tema que eram traumáticas, né? Tem uma frase aqui do Dáskalos que eu não falei, já vai ficar meio longo, não gosto de falar muito texto, né? Olha só, seu Dáskalos falando, tá? Acreditamos que para superar os traumas do passado é melhor reconhecer sua fonte, usando a razão e depois trabalhar para substituí-las e transcendê-las. Precisamos deixar de lado eventos passados em vez de insistir neles. Ao desapegar do passado, que está atrás de nós e não pode ser mudado, nós desenergizamos os elementais que nos deprimem, privando-os de seu sangue vital. Podemos então viver sem restrições no presente. Deixe o hoje pertencer ao hoje, não ao dia de ontem, nem ao de amanhã. Isso é Dáskalos, né? Eu acho que está tudo junto isso aí, sabe, Cauê? Acho que você falou que está tudo junto. Vale lembrar que o Dáskalos, ele usava uma técnica que os ericksonianos usam de utilizar algo na pessoa para plantar um novo elemental. Por um exemplo rápido, né? Então, a pessoa tinha um vício em fumar, né? Acho que eu já contei essa história, né? Mas tinha um cara lá, um aluno de Dáskalos, estava lá em Chipre, ele fumava muito. E o Dáskalos falou assim, por que você está fumando? Faz mal para você, né? Você falou que você está ruim, você está pegando câncer, tal, e você fuma? Daí o cara falou assim, não, eu não tenho força de vontade de parar. Não tem problema, eu já aceitei isso, provavelmente vai morrer de câncer em alguns anos, e eu não tenho força de vontade. Aí o Dáskalos foi lá, magicamente, não se sabe como, desapareceram os cigarros do cara. Numa aula no final de semana, era um domingo. E Chipre é muito antiquado, naquela época que não abria nada no domingo. Aí o cara foi lá procurando o cigarro dele lá, na estoa lá, e falou assim, viu meu cigarro? Viu meu cigarro?
Se o Dastos desmaterializou o cigarro, ele não sabe, né? Mas ele usou o jeitinho dele para pegar o cigarro, né? Mas daí o cara ficou nervoso, o cara, meu cigarro, meu cigarro. Aí ele falou, alguém tem um carro? Não tem carro? Eu preciso deixar o cigarro. Daí ele foi lá, tinha uma bicicleta lá na casa do Dastos, lá, ele pegou a bicicleta e foi lá, um monte de quilômetros lá, parando nos bares, pedindo cigarro, até chegar, até atravessar toda a Nicósia lá e tal. E depois, não sei quantas horas, ele achou um lugar que tinha cigarro, comprou o cigarro, voltou com a bicicleta lá, chegou lá na store lá e falou assim, achei meu cigarro. Daí o Dastos falou para ele, para alguém que falava que não tinha força de vontade, se demonstrou ter bastante força de vontade, né? Você tá vendo? Ele utilizou o elemental que estava acontecendo ali contra ele próprio, criando um novo elemental para dizer que ele tinha força de vontade. Ele fez uma inception, ele plantou uma ideia, plantou um elemental no cara que ele poderia ter força de vontade e prosperar isso. E eles virou um grande curador, né? Esse cara virou um grande curador depois, não curador, ele virou um grande líder de círculo depois, né? Ele começou a ensinar pessoas a largarem seus vícios e tal, né? Então é uma história muito bonita, na verdade, né? Mas é claro que o Dastos ele tinha essa inteligência também emocional. Os ericksonianos, eles treinam por meses e anos em como a terapia, você vai gostar disso, talvez ser psicólogo, né? Essa linha, eles treinam para não falar racionalmente com a pessoa. Você sabe, por exemplo, a pessoa está chateada. Você fala, por que você está chateado? Ah, eu estou chateado porque perdi meu emprego. Ah, não fique chateado. A gente sabe que não funciona isso, né? Agora, os xamãs, os dáscalos, eles sabiam mexer com a pessoa de uma maneira, e os ericksonianos também tentam fazer isso, e empurrar ela para ver o mundo para um mundo com mais luz, e empurrar a pessoa para ver uma outra percepção da vida. É uma arte isso aí, chama-se utilização. É uma teoria psicológica, Cauê, que só tem um fundamento: utilização. Utilizar o que tem no paciente contra ele mesmo para um lugar melhor. Pena que no Brasil não tem muito livro sobre isso aí. Tudo que tem no Brasil foi mal traduzido, não reflete o que tem lá nos Estados Unidos. Muito interessante, tá? O Daston sabia fazer isso, é claro, você tem que ter uma ética muito grande, porque se você aprender esse tipo de inteligência emocional e usar para manipular pessoas para bem próprio, karma na certa, pesado. Tá? Tem políticos que contratam ericksonianos sem caráter para manipular eleições. Isso eu te digo. Isso é muito verdade. Está acontecendo o tempo todo. Né? Não sei se respondi, mas assim, a TCC é isso mesmo. Aos poucos a pessoa vai ressignificando aquele elemental, né? Ah, não é tão ruim assim. Ah, não é tão ruim assim, né? Ela realmente, acho que tem paralelo com o Dascalos mesmo, né? As fake news no Brasil é um tipo de utilização disso, né? Políticas. Desculpa? As fake news que os políticos utilizam é uma forma, né, de fazer esse tipo de coisa, manipular. Sim. Juri, é um bom exemplo isso aí. Eu só queria comentar das fake news, que é o seguinte: na Bíblia diz que Satã, ele nunca fala uma mentira, ele fala uma mentira misturada com verdade. Porque se tem um pouco de verdade, você acredita que a verdade sempre seduz. É uma meia-verdade, as meias-verdades, né? Então, toda fake news, quando você vai atrás das informações de um pensamento coletivo, você começa a fazer algumas perguntas e você chega assim, peraí, isso é uma meia-verdade. Mas a meia-verdade pega. Você precisa colocar uma meia-verdade para a coisa pegar. Exemplo, vocês lembram aquele filme lá do Dória, lá, que ele estava lá com um monte de mulher antes da eleição, lá, que eles mudaram eu não sei se mudaram, não vou entrar no mérito se é news ou fake news, né? Mas aquilo foi 2 dias antes da eleição, mostraram o Dória lá com um monte de mulher lá e tal, depois falaram assim, esse deepfake. Eles colocaram a cara do Dória no corpo de outra pessoa. Mas você precisa colocar a cara do Dória lá para as pessoas acreditarem. Você tem que ter uma meia-verdade. Você utiliza, então, a cara do Dória ali para parecer uma meia-verdade. Então, deve ser verdade, né? Então, nossa, tem muito pano para manga isso aí, mas realmente, assim, nessa linha do Jori, assim, a utilização, esse princípio de manipulação acontece o tempo todo, faz parte da existência humana.
Às vezes a pessoa inconscientemente está fazendo isso, não faz por mal. Às vezes a pessoa conscientemente está fazendo isso. E se ela está fazendo conscientemente, o karma é muito forte. O karma é muito forte. Se você só não leu as fontes e está passando adiante, não é tão ruim. Mas o ideal seria que a gente lesse as fontes, mas isso não existe mais, né? A verdade, em 2021, eu brinco com meus colegas que em 2021, a verdade é que você quer que seja verdade. Nossos egos, nossas personalidades temporárias, nós temos nossas opiniões, eu sou o primeiro da fila, e nós queremos que aquilo seja verdade. A gente escolhe os cientistas que concordam com a gente, né? A gente escolhe os políticos que concordam com a gente, e a gente tenta vender a nossa verdade. Por isso que Dassos falava para a gente não levar tão a sério as tretas terrenas, né? Porque a personalidade temporária está sempre vendo uma parte do jogo. Estou falando demais, mas bem legal essa teu input aí, né? A utilização positiva é uma manipulação. Por exemplo, tem a história do Dassos, que ele tinha uma mulher que estava com uma doença que ele percebeu na hora dela que era uma coisa da cabeça dela, que era só uma pira dela, né? Só que ele não podia chegar para a pessoa e falar assim, ó, isso é uma pira da sua cabeça. Ele chegou lá e falou assim, olha, tem uma ervinha muito rara nas montanhas do Chipre. Faz tempo que eu não vejo ela, mas se a gente achar essa ervinha, resolvia para você na hora, né? Daí passou mais um mês, a mulher falou de novo, falou assim, putz, eu andei pelas montanhas e não achei ervinha, não foi dessa vez. Aí foi mais uma, duas vezes, aí uma vez a mulher chegou lá e falou assim, ainda bem que você chegou, ontem mesmo achei ervinha, tá aqui um pouquinho, toma isso aqui. Você vai melhorar, você vai sentir isso, isso, isso. Ele plantou um elemental na cabeça dela, preparou um teatro emocional para convencer o subconsciente dela de que ela ia melhorar. Essa uma utilização para bens positivos, para cura, né? É ético daí, né? Pano para manga, bastante pano para manga. Antes da meditação, mais algum comentário aí? É só essa questão da sugestão positiva, né? Da história do cara que foi comprar o cigarro, né? E Dascalos falou com ele que ele tinha força de vontade e tal. Em português, a gente tem mais ou menos uma expressão para isso, expressão de boteco, né? Ver o copo cheio ou o copo meio vazio. Então, você tenta mostrar para a pessoa que a coisa não é tão ruim assim. E tenta induzi-la a ver o lado positivo da coisa, né? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Gustavo, tem essa questão dos 7 anos aí, das células serem trocadas a cada 7 anos, que ele falou aí. Isso está em qual livro? Você lembra em qual? Não, isso aí foi ensinamento oral. Isso não está num livro específico dele, mas é que o Daniel passa para a gente, né? Tá. Ele comenta dos 7 anos aqui. Isso aqui é um texto da Stoa, esse que eu li agora. É uma das aulas da Stoa que não foram formalizadas em livro. Ele comenta dos 7 anos aqui, mas o Daniel vai mais adiante no sentido de que nós estamos manifestando um corpo físico e o nosso corpo etérico vai mudando com a idade. Não é a gente que envelhece, é o corpo etérico que vai seguindo um programa de envelhecimento, de projetar e manifestar envelhecimento. É claro que, dependendo de como se gasta a tua energia etérica, você vai envelhecer mais rápido e morrer mais rápido, né? Dependendo das nossas cargas e tal, das nossas tribulações, das nossas dívidas, né? A gente vai ter certas doenças, né? Eu sempre tive problema de fígado, por exemplo, né? Minha vida toda, né? Recentemente tem estado bem melhor, mas por toda a vida eu tive problema de fígado, ou seja, isso é manifestado, meu fígado é fraco, não por causa da minha idade, aos 18 anos eu já tinha isso, né? Mas é uma manifestação do meu corpo astral, meu corpo espiritual, né? Ou seja, eu tenho uma dívida ali, né? Como o Dassos falava que ele tinha o coração fraco, né? Também. Mas quando você repete essa afirmação, você não está fortalecendo esse elemental de um fígado doente? Exatamente, você não pode se hipnotizar, né? Por isso que o Terçóis é saúde plena para o corpo, saúde plena para o psiconoético. A gente tem que tomar cuidado com os pensamentos que a gente deixa ali habitando nossa mente, porque eles vão criar manifestação, né? Então, você tem toda a razão, a gente tem que trocar esses eu sou assim. Não, você está em transformação, né? Como o Dassos comenta ali, a gente está em movimento constantemente, né? Isso serve também para assuntos mundanos, gente. Tá? Então, por exemplo, você tem um elemental de baixa autoestima com o sexo oposto.
Né? Hoje só tem cueca aí. Meu Deus do céu. Só. Até o Fabrício aqui, só homem. Se você tem todo mundo passa por fases tímidas na timidez. Só tem cueca, mas você vai postar depois, hein? Olha o que você vai falar, hein? Mas então, todo mundo passa por fases, né, de timidez, etc. Mas se você deixar essa timidez governar você pode chegar e falar assim, não, eu vou criar, eu vou melhorar nisso, né? É claro, o ideal é fazer pensamento reto, ver se realmente é importante para você, se é uma coisa que é um caminho que vai te libertar, né, de certa maneira, né? O Dasclos, uma vez, o Daniel, ele queria perder peso, ele estava querendo alimentar para perder peso, tá? Ele era meio gordinho, ele queria ficar mais magro. Aí o Dasclos estava dando uma aula lá, olhou para o Daniel e falou assim, você não precisa perder mais peso. O Dasclos não sabia, nunca tinha ouvido falar dele, mas viu na hora dele que ele estava criando saúde mental. Aí depois o Daniel fala assim, olha, acho que isso não era tão importante, não era relevante, era melhor eu estar botando minha energia psiconoética para purificar meu coração, para aumentar o amor ao próximo, para que a sabedoria entrasse na minha mente, né? Refletisse a sabedoria, para eu crescesse como pessoa, né? Vamos falar das 5 estrelas, da estrela de 5 pontas, gente? Vamos falar um pouquinho disso aí, depois se alguém tiver mais uma pergunta, a gente volta. A estrela de 5 pontas. Todo mundo sabe como é que é o movimento aqui, né? Você não precisa fazer com as mãos, você pode fazer com as mãos assim. O André fez umas perguntas lá de qual que é o sentido, né? Tem um sentido que você coloca o braço aqui assim, ele corre por esse lado, né? Tem outro que é assim, que é um outro anjo lá. O que é importante para o pesquisador? 3 vezes por dia. Quanto mais sensível você for, mais você tem que praticar as 5 pontas e a concha de luz. A gente vai fazer os 2 hoje, tá? Por que isso? Se você tem preguiça de fazer as 5 pontas, é porque os elementais em você estão te dando preguiça para você não mudar, você ficar igual. Se você tem muitas variações de humor, se você se é sensível, você vê coisa à noite e tem muitas variações de humor, você tem um humor que te carrega, porque provavelmente você não está protegido e tem energias te sugando o éter, porque você tem muito éter, você é sensível, né? Então, não adianta lembrar da estrela de 5 pontas quando você está num pesadelo. Se você não pratica todo dia, você não está no seu subconsciente. Se você não está no seu subconsciente, você não está protegido. Simples assim, tá? É claro que Dasclos, por exemplo, ele conseguia chamar, o subconsciente dele, ele praticava tanto essas coisas, que ele conseguia chamar essas coisas com presença, né? Com autoridade, né? Ele já era um mago branco elevado, né? É outra coisa, né? Mas a gente que quer se tornar, talvez crescer nesse caminho, a gente tem que praticar 2, 3 vezes por dia para estar em proteção constante. E quando aparecer alguma coisa, é só trazer a concha de luz com as 5 pontas, que a coisa é para normalizar e você não cair, não descambar e no acesso de ira, né? É o que eu fiz hoje, acho que deu certo. Tem que voltar no WhatsApp da minha família depois. Não sei como é que tá lá, eles devem estar se odiando lá. Espero que não. Não, eu já peguei aqui. Não, eu só estou observando. Mas então, o que a gente vai fazer, né? Essa estrela de 5 pontas, você pode ver no seu corpo, você pode ver no corpo de amados, você deve ver em 3 dimensões. No começo você pode fazer em 2 dimensões só, porque você está aprendendo, né? Mas você pode fazer em 3 dimensões, como se fosse assim, 3D mesmo, sabe? Fabricado em volta de você. E nas pontas, você já pode encaixar a concha de luz por volta das 5 pontas, tá? A estrela de 5 pontas, ela tem uma missão mais de separar, de te proteger de forças negativas, né? A concha de luz é para que elementais negativos que venham na tua concha e se desenergizem e caiam. Então, a concha de luz é para desenergizar, você pode colocar essa intenção. E as estrela de 5 pontas é uma expressão, é um arquétipo. Daniel diz que chega um momento que a tua visualização vai bater com o arquétipo e aí você vai saber, tá? Eu não posso dizer que cheguei nesse ponto ainda, né?
Mas, assim, antes de dormir, eu sempre faço ela. Quando eu acordo, eu sempre faço ela. Se eu vou para uma entrevista, vou contratar pessoas para a empresa, eu faço ela. Quando eu sinto que estão chupando minha energia, eu trago a concha de luz de 5 estrelas, é incrível. Isso começa a respirar mais também. É muito interessante essa prática, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a liderar um relaxamento. O relaxamento corporal, que é fundamental, né, para entrar em alfa. Depois, seguir os passos, né, que o Daniel aqui fala que são os passos para entrar em meditação pelos pesquisadores. E daí a gente vai entrar na sala de luz. A sala de luz tem 9 por 9 por 6 metros de altura. As paredes são todas em branco, o chão branco também, teto branco refletindo, né? E ali a gente vai formar. Você pode fazer de duas maneiras. Você pode ver o seu reflexo ali, a estrela de 5 pontas, no teu corpo separado de você, ou você pode imaginar que o teu corpo físico está dentro dessa sala e projetar em volta do teu corpo físico essas imagens. Você pode fazer os dois, variação dos dois, não tem problema. É só isso, tá? É simples, mas o poder da coisa vai está no relaxamento, tá? Eu vou dar só um minutinho aqui agora para colocar energia no meu celular, está acabando a bateria, e daí eu vou voltar para liderar a meditação, tá? Pedir para vocês fecharem o microfone, para a gente poder fazer. Já vão se acomodando. A cor da estrela, Gustavo? Oi, pode falar. Qual a cor da estrela? Amarela? Boa pergunta. Essa pergunta é muito boa, tá? Eu gosto do prateado branco de Uriel, que o prateado branco é o equilíbrio de todos os anjos, né? E eu também gosto do dourado branco, que é do Logos. Então, dizem que quando você está no Logos, nada pode lhe atingir, porque você está em Deus. Eu vi isso uma vez de uma mística bem avançada, né? Eu ainda não experienciei isso pessoalmente, né? Mas, assim, então, o dourado é uma cor muito forte dos pesquisadores da verdade, tá? É a cor do Logos, é do nosso serviço, né? É da nossa ordem, o dourado, né? E o prateado branco também é legal. As outras cores você pode fazer, se alguém quiser fazer aquelas com... Eu acho que interessante, assim, você pegar, assim, uma semana, pegar, assim, um mês, aí você só faz a estrela de Gabriel por um mês e veja como se muda. Se você começar a perceber que você está mais água, interessante, né? Essa é uma coisa pesquisada aí, né? Ou fazer só de Miguel, só fazer daí o sentido de Miguel. Mas hoje a gente vai fazer só a projeção total, assim, né? Eu gosto de fazer daquele jeito, assim, que vem aqui, né? Que desenha, assim, que para mim é fácil. Então, vamos botar a energia aqui e já vamos fazer a nossa energia. Ops. O problema é que eu durmo. Começa a fazer meditação, eu durmo. Apago. Não tem problema. O que o Daniel diz é que mesmo você dormindo, está trabalhando. Teu subconsciente está trabalhando. Teu subconsciente continua ouvindo, tá? Eu só vou tirar meu cachorro aqui, que está atrapalhando a meditação aqui. Vai, para fora. Sai, para fora. Sai. Comigo é metal contra o Zé agora. Gostou de você, Fabrício? O cachorro gostou de você, Fabrício? Vamos lá, então. Então, lembrar, assim, que para o Daniel, né, para a Aki, o importante é você estar sentado em uma posição confortável, né? Para você esquecer o corpo físico. Se você ficar muito rígido, uma posição muito ereta, não adianta. O importante é o corpo físico ficar de lado, né? Então é isso aí. Fecha os olhos. Inspira, expira. Isso. Presta atenção na respiração agora.
Nós vamos deixar nossa personalidade temporária do lado de fora da sala, do quarto. Vamos começar a relaxar o corpo, começando pelos pés, as pernas, chegando ao quadril. Todo o nosso corpo está parado na cadeira, os braços caem sobre o corpo, os ombros relaxam, relaxa, solta os músculos do rosto, pescoço. E vamos visualizar agora os círculos dos pesquisadores da verdade, que se desdobram em círculos por todas as eras da humanidade. Todos os pesquisadores sinceros de coração, com a verdade para descobrir quem nós somos, o que somos. Na verdade. Vamos ver o círculo das pessoas que estão participando desse webinário agora. Se algum pensamento cruzar a mente, vamos deixar ele passar, vamos relaxar o corpo mental e vamos também relaxar o corpo das emoções. Vamos prestar atenção na respiração agora. Quem sabe fazer 4x4 ou 6x6 ou no ritmo que achar melhor. Isso. Com o tempo você consegue sentir os batimentos cardíacos naturalmente. Inspira, expira. Quando entra a inspiração, nós iluminamos todo o corpo com energia nova, energia branca brilhante. E quando expiramos, é como se a energia cansada saísse do corpo. Isso. E agora, veja o seu corpo psiconoético dentro da sala de luz.
medindo 9 por 9, altura de 6 metros, 9 de comprimento, 9 de largura, aproximadamente. E teu corpo está no centro, sentado ou de pé, como achar melhor. As paredes da sala brilham em luz branca. E a cada inspiração é como se fôssemos enchendo mais e mais de energia etérica nosso corpo físico e psicoquântico. Use a chave da concentração e veja a si próprio dentro da sala de luz. Que nossos anjos da guarda nos guiem nesse exercício. Nossos mestres. E vamos desenhar agora a estrela de 5 pontos em volta do nosso corpo psicoquântico. E vamos usar a chave da concentração. Use o éter sensível para sentir como se a estrela fosse uma extensão do teu corpo energético. Como se você pudesse sentir ela. Você está vestindo a estrela de 5 pontos agora. Muito mais que imaginação, você está sentindo com o teu éter sensível a estrela de 5 pontas. Cada ponta da estrela, um membro. Perna esquerda, perna direita, braço esquerdo, braço direito. A cabeça apontando para cima, para o céu. A estrela em 5 pontas, sempre para cima, para o céu. O éter sensível é sensação corporal mesmo, sensação do corpo. Use esse éter sensível para sentir a estrela de 5 pontas. Ela faz parte do teu campo de energia. Ela pode ter a luz branco prateada ou branco dourada. E agora, cada inspiração, nós vamos preencher um círculo por volta de todas as pontas da estrela de 5 pontas. Cada inspiração é como se fosse ampliando cada vez mais a concha de luz que preenche todo o espaço dos corpos. A concha de luz brilha e a cada inspiração a luz fica mais forte.
Agora vamos abençoar essa concha de luz e essa estrela de 5 pontas. Glória ao Pai nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Glory to God in the heavens, peace on earth, goodwill towards men. Que seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Pai, purifica meu coração, para que seja o espelho do seu amor por si mesmo e por todos os seres humanos. Ilumina minha mente, para que eu possa compreender a Ti como verdade. Abençoa, Pai, todos os seguidores e pesquisadores com sinceridade no coração, no amor do Cristo. Usem a chave da concentração para ver a estrela de 5 pontas e a concha de luz em volta dela. Essa concha de luz vai desenergizar qualquer elemental negativo atirado à sua direção e também qualquer elemental negativo que saia do teu coração vai ser desenergizado por ela, por evitar karma. É uma concha de bênçãos. Não só para ti, mas para todas as pessoas. E agora, ao contrário de outras linhas, nós vamos sugerir para o nosso subconsciente que essa forma vai esse elemental de proteção agora nos acompanha no subconsciente, mesmo quando a gente estiver fazendo outras coisas, em tarefas do dia a dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Que seja dado de acordo com o seu prêmio. Agora, aos poucos, vamos voltando, então, vamos ouvindo sons em volta. Voltamos a sentir o corpo físico aos poucos. Vamos voltando agora à nossa personalidade temporária aos poucos. Podemos abrir os olhos. Alguma pergunta, pessoal? Só agradecimento. Ah, que legal. Foi boa a viagem para você, Juri? Foi boa a viagem para você? Você viu algum anjo? Não. Mas eu vi bastante cor branca prateada. Ótimo, legal. Eu tenho uma pergunta, Gustavo. Pode falar. Tem e não tem relação com o tema de hoje, tá? Não tem problema. Beleza.
é mais pegando o gancho do que o Cauê perguntou ali, sobre a gente não depositar energia, não depositar atenção em certos elementais, em certas situações, né? E também um comentário teu, uma resposta de uma pergunta ali que tu falou sobre o uso da razão. Né? Eu tenho feito uma prática que está no livro do Daniel, eu até postei lá no grupo, que é surpreendendo o egoísmo. É no momento que quando uma pessoa te machuca, ou quando tu te pega mesmo aborrecido com alguma coisa, tu te faz a pergunta, né? Se aquela pessoa ela tá certa no comentário dela, e se ela tiver certa, o que é em ti, o que há dentro de ti que se machuca, que se fere, que se aborrece com aquilo. E eu tenho feito isso há muito pouco tempo, desde que eu postei no grupo, e eu percebo que durante o dia isso está bem frequente. Eu me pego me perguntando, né? Tá, mas por que eu estou me sentindo assim? O que é que tem dentro de mim que me faz me sentir assim? E aí, quando o Cauê perguntou sobre o tirar a atenção, né? Eu fiquei me perguntando, será que eu estou dando atenção a algo que eu não deveria estar dando atenção, né? Só que daí tu falou outra coisa, que era sobre o uso da razão, né? Eu estou raciocinando, eu estou usando a razão para, digamos, iluminar aquela situação, né? Claro. Qual é o sentido disso, dentro do que tu conhece, né? O que está envolvido nisso e o que eu posso esperar disso, já que tá se tornando cada vez mais frequente, mais ou menos automático. O que eu posso esperar? Bem ou mal, eu estou gerando um elemental ali quando eu me pergunto. Claro. Né? Sim, um elemental de autoobservação, primeiro, Isso. né? Esse elemental sempre positivo, é fundamental. É introspecção, né? É uma introspecção consciente durante o dia. Exato. O Daniel já comentou às vezes que se você, durante o dia, você já percebe quando o teu coração troca de cor e você começa a desejar coisas ruins, né? E você já pode ali mesmo se perceber e já colocar a luz branca, né, a concha branca, e depois pensar, por que será que isso me atinge? Então, por exemplo, hoje, na treta da minha família lá, eu fico muito chateado quando me chamam de extrema-direita, porque eu não concordo com tudo do lockdown. Eu concordo com algumas coisas do lockdown. Mas eu concordo com tudo. Daí, quando eu falo assim, olha, eu acho que agora o lockdown deveria ser feito da mesma maneira que antes, tem gente me chamando de extrema-direita. Eu falo assim, o que isso tem a ver com extrema-direita? Só porque o Bolsonaro é louco? Eu não sou bolsonarista, né? Só que depois eu percebi que o meu egoísmo, na minha observação foi, na minha introspecção foi, o que me pega o meu egoísmo é quando falam algo de mim que não é verdadeiro. Então, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que deixar as pessoas pirarem. As pessoas vão pirar. As pessoas vão ver você andando, você ser carinhoso com um amigo, às vezes, você ser carinhoso com o teu filho, vão chamar você, talvez, sei lá, de qualquer coisa, sei lá, de um pai muito mole, ou um pai que não... você é um pai que não dá limite, já ouvi isso também, né? Por que se reagir? E uma coisa assim que eu me lembro agora, voltando, me veio na tua pergunta, foi o reino dos céus é para aqueles puros de coração, como as crianças. O meu filho tem 2 anos, ele fica bravo que a gente não está dando algo para ele. Cara, passa 10 segundos ele já está sorrindo, ele já esqueceu. Eu acho que o egoísmo é um pouco essa coisa de ficar remoendo, né? Aquela coisa do vitimismo, de ficar remoendo aquela raiva de alguém e ficar remoendo o elemental, sabe? Mas na vida humana a gente vai ter situações que uma pessoa vai chegar lá e vai falar uma coisa que você não vai gostar, e você pode falar para a pessoa, cara, nada a ver com o que você está falando. Depois a gente faz o exercício de... fecha aqui a janela para mim, por favor. Acho que o exercício que o Daniel sugere, essa introspecção para ver se ele tem razão, se de repente ele está fazendo algo certo, fazendo algo errado, né? Mas não fica se remoendo. O Daniel, quando eu contei do Daniel, do meu trabalho com meus pecados pessoais, a primeira coisa que ele falou assim, cuidado com outro polo do egoísmo, que é pegar o chicote e ficar daí remoendo aquilo, porque é uma maneira do egoísmo de se jogar de volta pro egoísmo.
Então, eu acho assim, você tem que pensar, mas não pode ser só uma máquina de pensamento, de observação. Tudo tem sua devida medida, né? Se a gente reflete, faz introspecção, revê lá de noite, né? Como você gostaria de ter reagido e bola para frente. Demora tempo, gente. Demora muito tempo para a gente superar os nossos elementais negativos que a gente tem guardados, né? Faz sentido o que eu falei? Não sei se eu ajudei alguma coisa, Luciano. Sim. Faz sentido, sim. Não, que às vezes eu piro pela tangente, né? Gente, são 7:30 da tarde, né? E a minha esposa, eu gosto muito dela, e eu e o Fabrício tem que jantar aqui para iniciar o pôr do sol aqui. Ainda bem que eu gosto dela, bom, né? Que bom, né? Então, assim, eu não posso ficar tempo demais, assim, que senão ela vai começar a rever o contrato conjugal daí. Mas é isso aí, gente. Um abraço. Foi muito bom ver todos vocês aí. Hoje aqui foi aos pesquisadores aqui, né? O pessoal de carteirinha estava aqui, ó, todo mundo avançado aqui hoje, né? Gente, foi muito legal, a meditação foi muito boa para mim, assim, me veio uma emoção muito boa, assim, um amorzinho bem gostoso, assim, foi bem legal. Eu agradeço a vocês por essa oportunidade de estar meditando com vocês e boa prática. Qualquer coisa, manda nos grupos lá, tá bom? Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, Boa noite gente. para todo mundo. Um abraço. Valeu.